Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Então, essa vai ser a parte 2 do podcast com o professor José de Assunção Barros. E a gente vai continuar da parte que a gente parou na pergunta do Vitor. Então, o professor, o senhor já quer respondê-la? Sim. A pergunta, ela traz algumas coisas bastante importantes para a historiografia no nosso tempo, né? E o nosso modo de fazer a história, de escrever a história. Porque o historiador, ele é um pesquisador, tudo bem, ele pesquisa um determinado assunto, analisa suas fontes, problematiza, mas o fato é que, além de uma pesquisa, de uma reflexão historiográfica, tem um momento em que ele precisa escrever um texto, produzir um texto por escrito. Ou por escrito, já é uma pergunta. Será que sempre por escrito? Mas ele precisa apresentar o resultado do seu trabalho através de um tipo de recurso qualquer. Até hoje sempre foi o texto escrito. E foi o texto escrito de uma certa maneira, com um certo padrão, um padrão que busca esse cientificismo, um determinado tipo de escrita e num suporte específico, que é o suporte livro, o texto escrito, com o autor definido. Bom, então essa pergunta foi feita no momento anterior, ela já traz duas coisas para a gente pensar. Será que a gente precisa continuar escrevendo apenas dessa mesma maneira, estilisticamente falando, de uma maneira até de certa maneira linear? Ou será que a gente pode aperfeiçoar certas capacidades estilísticas, nos inspirando, por exemplo, nos literatos, na arte, no cinema? Ou seja, será que a gente não pode desenvolver novos modos mais criativos de escrever? Esse é um lado da questão. O outro se refere ao próprio suporte, livro, o livro tradicional escrito. É claro que todos sabem, e a própria atividade que a gente está fazendo nesse momento no podcast mostra que a gente já tem outros suportes à nossa disposição. Como já estávamos conversando um pouco antes, esse podcast aqui ele poderá ser utilizado futuramente por alunos, educadores, com o mesmo padrão de legitimidade para ser citado do que um livro, que você vai lá, livro, autor tal, página tal, discute, menciona o que o autor disse, discute, etc. A partir do momento em que temos um podcast, por exemplo, e eu estou dando apenas um exemplo, que poderia ser um YouTube, uma live, qualquer outra coisa, eu posso também dialogar com esse podcast ou com essa live. Eu posso citar um autor, não a partir de um livro apenas. Esse tipo de citação vai continuar existindo, mas posso citar a partir de um podcast, posso citar a partir de uma live. E mais ainda, interessante de se pensar, surgem novas fontes. Porque as fontes produzidas no YouTube por pessoas comuns, não só por historiadores, pessoas, as suas lives, as próprias fake news, os e-mails, os sites, o que seja, eles também são novos tipos de fontes, que também poderão ser referenciados. Então, a segunda parte dessa pergunta, ela fala no tipo de suportes. Será que não podemos avançar para novos modos de trabalhar a história? Ou como texto, ou como outros tipos de texto no sentido ampliado da palavra. Considerando que uma live é um texto verbalizado oralmente. Ou uma performance, onde você criasse uma performance imagética, por exemplo, é um tipo de texto no sentido, vamos dizer, de semântico da palavra, no sentido da própria linguística, né? Não é só o texto verbal, sentido da semiótica, melhor dizendo, né? A imagem é um tipo de texto também, a live é um tipo de texto. Então, eu acho que nós, como historiadores, e os alunos que estão se formando como historiadores, eu chamo no meu livro os historiadores em formação, eles vão precisar aprender a lidar com essas duas novas coisas.
primeiro, com a criatividade, a capacidade de escrever de novas maneiras, a capacidade de ser mais criativos na sua maneira. E para isso vai entrar muito forte com a interdisciplinaridade com a literatura, por exemplo. Nós precisamos ler também obras de literatos, literatura mesmo, fictícia, porque os literatos foram magistrais em desenvolver a criatividade nos modos de escrever, né? Eles vão e vêm no tempo, eles usam metáforas. Será que não podemos ser criativos como os literatos? Ou seja, a história não pode incorporar uma dimensão artística? Esse é o primeiro lado da questão. E o segundo lado da questão é, será que a história também não pode incorporar outros modos mais modernos de se expor, para além do texto tradicional escrito, incorporando todas as formas de comunicação que são trazidas pela revolução digital, inclusive essa que nós estamos utilizando? Agora, aí também a questão comportava uma outra pergunta também muito interessante dentro dela, é a das formações. Para fazer isso, para nos tornarmos mais criativos de um ponto de vista literário, mas também para nos tornarmos mais modernos, mais capazes de lidar com todo esse vasto potencial que a internet nos proporciona, que a computação, a sociedade digital nos proporciona, nós temos que passar a incluir nos nossos currículos formação de historiadores, ou seja, nos currículos de graduação em História, essas novas possibilidades. O historiador em formação, ou seja, o aluno, ele precisaria, por exemplo, aprender outros tipos de escrita mais criativos, com os literatos, mas não só com os literatos. Por exemplo, a inspiração do cinema. O cinema vai e vem no tempo. Será que não podemos aprender com o cinema? Com os cineastas, novos modos de trabalhar o tempo? É claro que cada coisa dessa implica outras novas possibilidades de formação, além das que a gente já tem. Porque um currículo, tradicionalmente, ele é muito completo, um currículo de graduações, se a gente fizer uma investigação nas várias universidades, é muito completo no aspecto da pesquisa, os alunos aprendem a fazer pesquisa. Na teoria, eles aprendem os conceitos da história, nos conteúdos. Ele aprende história da América, história do Brasil. Mas a gente não vê ele aprender a escrever história, escrever historiograficamente. Não estou nem me falando aos problemas da escrita que a gente enfrenta no dia de hoje, é de uma certa baixa do nível de capacidade de escrita das pessoas. A escrita acadêmica. Não, isso é uma questão importante, mas eu estou falando da escrita historiográfica. Ou seja, multiplicar as possibilidades mais criativas de escrita historiográfica. Isso pode ser aprendido. E é aprendido também ampliando interdisciplinarmente os nossos limites e levando o aluno a reconhecer que é importante ele ler um livro de ficção, por exemplo, para aprender como que um autor como um Dostoiévski ou Machado de Assis consegue magistralmente trabalhar com seus personagens. Nós temos personagens históricos, né, fatos reais são a nossa base, mas nós podemos ser tão criativos no modo de exposição como esses literatos, podemos aprender com eles. Esse é um tipo de competência que precisa ser aprofundada agora no futuro, nos futuros quadros curriculares de formação de historiadores, nos cursos de graduação. E o segundo é o outro lado. Como está aí a história digital, a história digital é uma consequência, né? Mas como está aí a sociedade digital nos oferecendo muitas possibilidades de novos suportes, novas maneiras de você apresentar o seu trabalho, que inclui desde o youtuber, historiador que apresenta o seu trabalho numa live, até um podcast que faz uma entrevista, até o texto virtual, onde você, em vez de escrever um texto tradicional, você insere links de hipertexto, aí a pessoa viaja dentro de um labirinto. Eu fiz até algumas imaginações no meu livro, né? E talvez já exista essa possibilidade, ou se não, vamos vê-la daqui a uns 20 anos. Coisas como, por exemplo, será que no futuro não vamos poder ter uma história holográfica? O historiador não apenas monta a sua apresentação dos resultados da sua pesquisa histórica, ou seja, não apenas conta a sua história através de um livro, mas ele conta a sua história através de um ambiente virtual produzido por ele, onde o usuário pode entrar nesse ambiente virtual e começar a aprender a história que foi pesquisada por esse historiador.
A holografia, por exemplo, será que ela não pode ser uma linguagem no futuro? Pensar isso é pensar, né, muito além, mas claro que teriam que ser competências a serem adquiridas. O próprio cinema, será que os historiadores, a partir de agora, não poderiam escrever não só uma tese, escrever a tese, a dissertação ou a monografia em forma de texto, mas quem sabe escrever sobre a forma de um filme? Será que não seria uma nova possibilidade? Isso eu acho que a gente tem que começar a pensar. Claro que, para pensar isso, a gente teria que trazer, pelo menos como disciplina optativa, um curso de cinema, um curso de informática avançada, um curso de literatura criativa para historiadores. Essas são as novas competências que a gente precisa começar a pensar e que seriam importantes de serem trazidas para o ensino de graduação de História, porque elas vão permitir que os novos historiadores aproveitem tudo que a civilização digital nos oferece. A evolução digital nos trouxe, né? Novas possibilidades de comunicação, novas possibilidades de escrita. E pensar tudo que a arte também trouxe, seja com o extraordinário desenvolvimento do cinema no último século, seja com o grande desenvolvimento da literatura, que começou a explorar novas possibilidades imaginativas e criativas de lidar com o seu discurso literário. A ideia é que possamos aplicar isso também no discurso historiográfico. Então, são muitas alternativas novas que se colocam e precisamos nos preparar para enfrentá-las. Na verdade, elas já estão acontecendo. Estão acontecendo aos poucos, né? Eu posso entrever que vão acontecer cada vez mais frequentemente, e a nova historiografia vai ter um pouco essa marca também. Ela não exclui, só para finalizar, as conquistas anteriores. Eu não acho que vai desaparecer o livro, por exemplo. Quando começou a internet, muitas pessoas pensavam isso, né? Breve não vai ter mais livro, vai ter só o texto na tela. Eu acho que não. Eu acho que o livro é uma conquista, vai perdurar sempre, né? Eu espero que sempre, né? Vamos dizer assim, mas sempre é uma palavra que não existe para um historiador. Todas as coisas têm um começo e podem ter um fim, né? Mas eu acho que o livro tradicional, o livro que a gente leva para ler, que folheia, toca, esse vai continuar. Mas vão surgindo as novas possibilidades que vão também se oferecendo como alternativas, que é a tela do computador, o texto que se apresenta na tela do computador, ou o trabalho historiográfico que se apresenta num filme, não produzido por um cineasta simples, mas por um cineasta historiador. Ou seja, tudo isso se apresenta, né, como conquista e como desafio para ser enfrentado nesse novo milênio. Nessa sua fala, você fala sobre... Você já falou um pouco também sobre os ganhos da historiografia na questão de... Nem toda a historiografia... a historiografia ela não se perde as conquistas passadas, elas são ampliadas. Então você não deixa de ter uma história dos oprimidos, mas você passa a ter uma história que transcendam a história dos oprimidos, de cima para baixo. E isso também se dá com as fontes. Então a gente tem um ganho de fontes desde da geração dos análises até hoje, e a história está sempre se ampliando de acordo com a época, né? Ela vai crescendo... as disponibilidades de fontes, e a história ela tem que se adaptar com isso. É muito interessante o que você falou sobre a questão de a defasagem que a gente está tendo dos novos historiadores com a escrita, e que isso não necessariamente precisa ser uma fraqueza dessa nova geração, se a história conseguir, com essa interdisciplinaridade, abordar as outras possibilidades que essa geração traz, né? Porque ao mesmo tempo que ela é uma geração que talvez tenha um pouco mais de dificuldade na escrita, é uma geração com muito mais facilidade com o audiovisual. Então, ela pode ser uma nova face da história, não deixando de lado essa escrita, como você disse, mas realmente ampliando para uma história mais dinâmica, talvez, ou algo parecido. E aí entra aí na nossa quarta questão, que é, além disso, quais são as novas interdisciplinaridades que a história ainda tem que conquistar? O que ela ainda deve fazer? Né? Você já falou um pouco da questão
do cinema. Eu sei que você trabalha muito a questão da história como música, mas eu lembro que na sua palestra você até falou que a interdisciplinaridade é mais do que simplesmente pegar um traço de um campo ou do outro, mas fazer uma junção de conceitos e tal. Acho que, não sei se ficou claro a pergunta. Ficou bastante claro, e a gente pode desenvolver aí algumas considerações bem importantes, né? Como, por exemplo, como você disse, o historiador, desde o século XX, houve já uma ampliação dos objetos históricos. Então, por exemplo, o cinema se tornou um objeto para a história, estudar os filmes. A música se tornou um objeto histórico, estudar a música, a arte, a cultura, já era uma conquista anterior, desde o século XIX. Mas quando a gente está falando nisso, estudar cinema, estudar arte, estudar música, estudar literatura, isso ainda não é interdisciplinaridade. Isso é o estudo da história, que continua sendo história no sentido tradicional, e se debruça sobre esses objetos. Para a gente conquistar a interdisciplinaridade com essas áreas, com o cinema, com a música, com a literatura, com as artes visuais, por exemplo, apenas para iniciar falando de algumas, nós precisamos pensar no que esses campos podem trazer para nós que possam modificar o nosso, mas não como objeto, mas como fornecedores, por exemplo, de novos modos de ver as coisas, de novos conceitos, de novas metodologias. Então, a ideia é, por exemplo, eu vou só dar um exemplo e depois mais um outro. Tempo, por exemplo. Nós trabalhamos com tempo. O tempo é vital para os historiadores, mas nós costumamos trabalhar muito linearmente o tempo. Recuamos no passado e vamos avançando. Quando a gente vai para o cinema, filmes fantásticos, eles trabalham o tempo de maneira muito criativa, de trás para diante, por exemplo, né? Então, começa um filme, recentemente eu vi um filme que começava, a primeira bloco do filme era o tempo mais próximo ao nosso, aí depois o segundo era anterior, ia recuando no tempo ao invés de ir avançando. Tem outros que fazem o tempo ao mesmo tempo, vão e vêm no tempo, tem uns que botam em preto e branco a memória e a cor, o tempo que está sendo vivido pelo personagem naquele momento. Ou seja, eu quero dizer com isso que os cineastas exploraram de maneira criativa o tempo. Será que não podemos aprender com esses cineastas e trazer esses novos modos de exploração do tempo para o nosso fazer histórico? Nós não poderíamos fazer isso? Trabalhar o ir e vir no tempo mais frequentemente? Escrever um livro de história de trás para diante? Isso seria você estar trabalhando interdisciplinarmente com o cinema. Ele estaria fornecendo conceitos, modos de ver a história. E também poderia estar trazendo para nós metodologias, por exemplo, o cinema como suporte. Nós aprenderíamos a ser cineastas, com isso passaríamos a escrever uma história através de um filme. Quando eu falo na música, por exemplo, é a mesma coisa. A música já é nosso objeto há algum tempo, como historiadores, de todos nós. Mas a música tem conceitos fantásticos que começaram a ser empregados em outros campos, como, por exemplo, a ideia de polifonia, que é a ideia na música, quando se fala numa música polifônica, uma música onde eu tenho várias vozes soando ao mesmo tempo. Pensem ou numa música de Bach, por exemplo, ou então num quarteto de jazz, com vários instrumentos avançando ao mesmo tempo, ou um chorinho, com cada instrumento tocando a sua melodia e todos eles se integram. Isso é a polifonia. A ideia de polifonia, por exemplo, já há algumas décadas foi incorporada pelos linguistas. Eles começaram a analisar os seus objetos literários, tentando enxergar a polifonia presente nos textos literários. Da linguística passou para a história, porque a gente começou, por exemplo, a falar em algumas fontes polifônicas. Isso pode ser objeto do futuro podcast sobre o outro livro, né, que foi comentado no começo, que é o sobre fontes históricas, porque os historiadores hoje já trabalham com fontes, são verdadeiras polifonias. Os processos criminais, por exemplo, tem várias vozes falando ao mesmo tempo. Mas eu estou dando um exemplo para mostrar como o conceito de polifonia, um conceito originário da música, pôde entrar num campo, a linguística, e depois no outro campo, o nosso, a história, e renovar a nossa maneira de ver as coisas. Isso é interdisciplinaridade.
é quando o campo entra como um diálogo que modifica e amplia as suas possibilidades de enxergar algo. Eu trabalho, por exemplo, muito com a ideia do acorde, o conceito da música, onde vários sons soam ao mesmo tempo. Será que não podemos fazer isso para a nossa maneira de enxergar as coisas? Enxergar o conceito, por exemplo, como um acorde que contenha várias notas? Isso é a interdisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade é quando as novas interdisciplinaridades do século XX, foram aquelas que a gente está muito familiarizada já hoje, que já fazem parte do nosso currículo. São com a geografia, com a antropologia, com a economia. Qualquer aluno que entra numa faculdade de história já vai estudar algumas disciplinas dessas. Mas quais seriam as novas, as do século XXI? As novas do século XXI seria você ver que você também tem que estudar um pouco de cinema, você também tem que aprender um pouco de música, não pela música em si, mas pelos próprios conceitos que ela traz. Você tem que aprender um pouco de literatura. Então, as novas interdisciplinaridades seriam essas, elas ampliam a possibilidade por dentro, né, de você lidar com esses novos campos, não mais só como objetos ou como fontes históricas que continuam sendo, mas também como fornecedores de novas maneiras de ver as coisas. É o primeiro grupo que eu diria das interdisciplinaridades do século XXI. São os modos de expressão. É o cinema, a música, a literatura, as artes visuais. Podemos fazer uma história só com fotografias, por exemplo. Mas a outra, a gente já falou um pouco, e talvez por isso não vou me repetir, são as interdisciplinaridades trazidas pela informática, pela revolução dos meios de comunicação. É a possibilidade de você escrever história com os novos suportes virtuais que existem. Mas a gente pode citar outras também, como, por exemplo, a genômica. A genômica foi extraordinário desenvolvimento obtido nas últimas décadas, que permitiu, por exemplo, sequenciamento de DNA. Hoje, nós sabemos, a própria palavra pré-história tornou-se assim obsoleta. A gente ainda fala pré-história, né? Mas não é mais uma pré-história, porque quando a gente falava uma divisão entre pré-história e história, a gente pensava assim, a história começa com as grandes civilizações urbanizadas, porque elas desenvolvem a escrita e nos trazem as fontes históricas. O que aconteceu na pré-história a gente não tinha muito acesso. Por quê? Porque não tinham fontes históricas, considerando as fontes históricas escritas. Começamos a ter os fósseis. Desde o século XIX eles começam a aparecer, mas ainda era uma coisa mais limitada. Com o desenvolvimento da genômica, hoje, os corpos humanos vivos hoje, eles podem ser tomados para análise do DNA que eles contêm. E com isso, na verdade, a fascinante descoberta da genética é que nós temos uma história dentro dos nossos corpos. A própria história da humanidade pode começar a ser recuperada. Se você analisar os corpos humanos vivos de hoje, fazendo sequenciamento de DNA, extraindo uma célula e analisando o DNA, a gente vê de onde que partiram as migrações, as primeiras migrações. A gente pode até datar essas migrações, fazendo análise genética. O que isso significa? A genômica, além de servir aos propósitos da medicina, da biologia, da nutrição, ela pode servir à história, para recontar a história. O próprio corpo humano atual se tornou fonte histórica para analisarmos os homens centenas de milhares de anos atrás, os homens pré-históricos, a vida pré-histórica, e até a vida de outras espécies. Podemos chegar à primeira bactéria. É fascinante isso, mas para o nosso caso, ele mostra isso, como que a genômica trouxe, por exemplo, a possibilidade de usarmos o genoma como fonte histórica. Isso é uma interdisciplinaridade, quando incorporamos essa possibilidade, ou quando incorporamos uma leitura ecológica. Então eu diria que essas são as novas possibilidades interdisciplinares que vêm se somar às anteriores. As anteriores continuam existindo. Nós sempre seremos irmãos, vamos dizer assim, da geografia, da antropologia, e sempre teremos que dialogar muito próximo desses saberes, ou com a sociologia, com a economia, com a linguística, com a psicologia, as ciências humanas, que foram as interdisciplinaridades trazidas pelo século XX. Mas a gente
além de continuar tendo essas interdisciplinaridades como fulcrais para o desenvolvimento do conhecimento histórico, temos novas interdisciplinaridades que podem ajudar a renovar o nosso campo de saber. Essas que eu falei, vão desde os campos de expressão, como cinema, arte, música, às novas possibilidades digitais, como a informática, multiplicação de formas de escrever iguais, até outras possibilidades como a genômica, a ecologia, e sem contar de fazer o ajuste com novas questões que se tornaram importantes, como patrimônio, memória. Então, essas são as novas interdisciplinaridades. Ou seja, eu sustento no meu livro 6 desafios para a historiografia no novo milênio. Nós precisamos ainda completar o nosso quadro de interdisciplinaridades, conservar as anteriores, incorporar todos esses. É um trabalho para novas gerações de historiadores, porque essas linguagens também não se aprendem facilmente, sobretudo para as gerações anteriores. Né? Aprender uma nova linguagem informática para as novas nascidos digitais é mais fácil, né? E também isso implicaria também nós nos tornarmos mais artísticos, saber que romper também barreiras, entender que ciência não exclui a possibilidade artística para o caso daquelas outras que eu estava falando, né? Você entender que música, cinema, literatura, artes visuais podem renovar a nossa maneira de trabalhar a história de um ponto de vista científico, conservando esse ponto de vista científico, mas incorporando, por exemplo, possibilidades artísticas e novas possibilidades conceituais também. Eu queria fazer uma pergunta, porque até agora a gente tem comentado principalmente sobre questões, demandas metodológicas, demandas sobre o que se escreve na história, e o professor ele coloca no livro também uma questão mais subjetiva, né, na questão de, quando ele fala de polifonia, uma maior pluralidade de vozes, por exemplo, a gente tem que pensar também em quem escreve e para quem se escreve. Eu queria que o professor comentasse sobre essa demanda de inserir novos grupos sociais na escrita da história e como que, inclusive, essas novas tecnologias, né, podem contribuir para uma maior quantidade de representações que não são a mesma sobre a sociedade e como elas podem, o professor dá a ideia de criação de uma Cliopédia, né, como que isso pode contribuir para uma historiografia do novo milênio. Perfeito. Eu diria que tem 2 coisas importantes que a gente pode mencionar nessa questão, né? A primeira foi essa, né, de trazer essa ideia de polifonia para a história, mas agora a polifonia de diferentes atores sociais querem produzir as suas histórias. Essa é uma questão, e a outra é a questão da história coletiva que poderia ser produzida por uma Cliopédia. Vamos responder primeiro, percorrer um pouco a primeira questão, os diferentes atores. Hoje a gente já está formando, isso aparece muito eu tive recentemente no Amazonas, né? Fazendo uma palestra. A gente já vê muitos indígenas estudando nos bancos de história, formando-se como historiadores. Quer dizer, hoje existe assim como já é uma conquista amplamente, né, assegurada pelo século anterior, as mulheres. Hoje as mulheres são até maioria, né, produzindo trabalhos históricos. Eu diria que são até maioria, talvez, né, ou pelo menos parelhado. Ou seja, cada ponto de vista social precisa escrever a sua história. E a gente precisa assegurar essa possibilidade. A maneira de assegurar é oferecendo espaço para que todos falem. Essa é a polifonia se realizando o somatório de diversas melodias. Esse é um esforço importante, né? Assegurar que todos tenham a sua voz. No conjunto, a gente teria uma grande obra polifônica historiográfica, as várias vozes estariam se expressando. Mas também podemos pensar na exploração da escrita polifônica pelo próprio historiador. Ou seja, assim como na literatura, um Dostoiévski, que vai ler um livro, por exemplo, como Crime e Castigo, aparecem os vários personagens, cada um expondo o seu ponto de vista de uma maneira tal que você vê como vozes separadas do narrador.
será que não pode, um historiador, um único ponto de vista de escrita, digamos assim, ele não poderia deixar de fazer aquela escrita unidirecional que mostra só o seu próprio ponto de vista e escrever uma história onde ele, num certo momento, ele incorporava o ponto de vista de uma mulher, no outro o ponto de vista de um índio, no outro o ponto de vista de um escravo, tentando enxergar e se expressar com os olhos dessas pessoas? Será que ele poderia fazer esse mesmo esforço que os literatos fizeram na escrita de romances polifônicos? Dostoiévski é o maior modelo, mas temos também o Machado de Assis, por exemplo. Será que nós não poderíamos adquirir essa habilidade? Um mesmo historiador, um só historiador, explorar um pouco essa capacidade de escrever uma história polifônica que contivesse diversos pontos de vista? Esse seria um segundo uso de possibilidade sobre a história polifônica. Bom, essa seria um aspecto, né, o aspecto da polifonia. O outro aspecto refere-se a essa possibilidade de alcançarmos de um momento só, um grande recurso, a sociedade inteira, no seguinte sentido: produzir um sujeito coletivo que escrevesse a história, um grande historiador formado por vários historiadores unidos através da internet, conectados. Eu vislumbrei esse projeto, que eu não tenho condição de realizar, porque eu sou da geração que não lida tão bem, com a boa parte das pessoas que estão me escutando, com os recursos da internet. Mas a minha imaginação vai longe, né? E eu imaginei, por exemplo, nós poderíamos, assim como existe a Wikipédia. O que é a Wikipédia? É um texto que se coloca na internet e esse texto é mutável, ele vai mudando porque pessoas vão interferindo nesse texto. Ou seja, é um texto coletivo. E é um texto também sem autoria declarada. É simplesmente a Wikipédia, não é uma autoria, não é uma pessoa que escreve e assina. Mas a gente sabe que na Wikipédia tem textos excelentes, é um projeto fantástico. Mas também tem textos questionáveis, inclusive alguns sobre história, né? Então a minha ideia é que nós poderíamos fazer uma espécie de Cliopédia. Como seria essa Cliopédia? A Cliopédia seria uma espécie de Wikipédia, mas feita só por historiadores ou por historiadores em formação. Ou seja, os que seriam aceitos para interferir nesse texto criativo, nesse texto coletivo que seria a Wikipédia, seriam as pessoas que revelem ter uma formação historiográfica. Ou seja, seria um texto especializado, escrito pelos especialistas. Estou incluindo como especialista não só os historiadores já formados, mas os próprios estudantes de história, que já estão fazendo um estudo sério sobre história. Esses autores individuais se juntariam num padrão parecido com o que temos na Wikipédia, mas que seria uma nova coisa, uma Cliopédia, para escrever um texto coletivo sobre os diversos acontecimentos históricos, sobre a teoria da história. Então, todos entrariam ali, a hora que quisessem, dariam as suas contribuições, exatamente como ocorre com a Wikipédia. Mas o resultado seria um texto historiográfico mais especializado. Ao final, teríamos um texto que teria rompido com o padrão que a gente conhece até hoje. Qual é o padrão que conhecemos até hoje? É o padrão autoral, onde você sabe o nome do autor que escreveu um texto. O padrão individual, o texto é escrito por uma pessoa única. E mais ainda, o padrão fixo, porque eu, quando escrevo um livro, esse texto, o livro, fica fixo. Eu não posso mais alterá-lo, ele vai para o público. Inclusive, às vezes eu fico com vontade de alterá-lo, porque surgem novas coisas que eu pensei, ou eu vejo coisas que eu considerei errado, ou mudei o pensamento com relação a alguma coisa, ou passei a ver de uma nova maneira e gostaria de acrescentar, mas o editor não gosta muito disso, né? Que você interfira no texto, porque o texto já está lá no otolito, ele já vai se... Então, a gente lida muito com um texto fixo, texto inalterado, que uma vez produzido, ele se torna inalterado. Qual a vantagem que o meio digital traz? É exatamente que os textos podem ser reatualizados continuamente. Eles podem ser alterados, transformados. A qualquer hora eu posso inserir no texto que se encontra no estado virtual, eu posso inserir novas palavras, novas frases, insertar trechos.
Posso fazer isso individualmente, se eu tenho um blog, num texto que eu tenha postado, um texto de minha autoria única, posso chegar lá e fazer um texto que eu vou modificando, porque tem o recurso alterar, diferente do livro escrito. Mas podemos fazer isso também coletivamente, como esse caso que seria a Cliopédia. Haveria um texto disponibilizado, um grande site, com vários verbetes, vários assuntos, vários textos, só que esses textos não teriam uma autoria fixa, ou seja, não seria de um autor só, nomeada, né? E também não teria uma escrita fixa, uma escrita imobilizada de uma vez por todas. O texto iria se alterando a tal ponto que ele sempre representaria o ponto de vista de uma época sobre aquele assunto. Porque, claro, começamos a falar, vamos dizer, daqueles acontecimentos de 2013, aquelas revoltas mais populares de 2013 no Brasil, ou no mundo também. Estamos muito perto delas, estamos falando algumas coisas sobre isso. Talvez daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, hajam novos olhares. O verbete sobre esse assunto já tenha mudado totalmente, porque ele vai compor também o olhar de uma nova época. A cada instante, esse tempo se adaptaria para fazer exatamente o que eu estou abordando no meu livro, atender às demandas de uma nova época historiográfica. Esse texto coletivo e reatualizado, ele constantemente, sem uma autoria única e sem uma fixidez textual, ele pode ser transformado a cada momento, ele se tornaria sempre o retrato de cada momento naquela sociedade. Então esse seria um projeto, é um projeto que eu pensei. Eu mesmo não tenho condição de realizar, dadas as minhas limitações na linguagem informática, já que eu sou ainda de uma geração anterior, né? Um nascido digital, como muitas das pessoas aqui que talvez estejam me ouvindo. Mas esse projeto poderia ser realizado e dar resultados fantásticos. Essa é uma das ideias que eu propus, 6 desafios da historiografia do novo milênio. A possibilidade de criarmos o texto coletivo, não autoral, não fixo, que seria configurado numa grande cliopédia, quer dizer, numa enciclopédia histórica, feita por historiadores e por especialistas em história e também por alunos em formação, e que seria sempre fiscalizado por essa mesma comunidade, portanto, adquiria uma tônica científica, e não haveria impropriedades, né? Ela seria produzida por um historiador coletivo, não mais por um historiador individual. Então seria essa proposta. Excelente. O professor já está dando 37 minutos dessa fala, então a gente vai encerrar por hora essa parte e vamos iniciar a parte 3. Então, muito obrigado e continuem aí.